Oi, oi, boa noite. Então, eu vou esperar as pessoas começarem a entrar e para a gente começar a nossa live. Então, o assunto que eu vou começar, é falando sobre como engravidar mais rápido e aquelas pessoas que estão com dificuldade de gravidez, que posso orientar um ou outro tipo de tratamento. Então, já adianto a vocês que eu não vou falar sobre qualquer outro tema relacionado à gestação em si. Então, não vou falar sobre gestantes, eu não vou falar sobre contracepção, eu não vou falar de doenças específicas. O que eu vou dar são dicas gerais, tá? Então, o pessoal já está entrando, já tem bastante gente. Eu acho que a gente já pode começar. E então, a primeira questão, que eu sempre falo nos meus stories, é que a chance de gravidez ela é dependente da idade da mulher, Então, a chance de gravidez aos 30 anos é de 20% por cada mês de tentativa, e 90% das mulheres engravidam em até um ano tentando. E aos 35 anos, essa chance inicial, mensal, é de 15%, e 85% das mulheres conseguem engravidar depois de um ano. E depois dos 35 anos, que a chance de gravidez vai caindo de uma forma que aos 40 anos, a chance de gravidez no primeiro mês de tentativa é de 7%, e apenas 50% das mulheres que engravidam depois de um ano. Agora a gente vai, eu vou falar para vocês em relação a algumas dicas realmente para conseguir engravidar mais rapidamente. Então, a primeira questão é que quem engravida é o casal, e quem engravida não é o útero, não é um órgão reprodutor feminino e masculino apenas. Então, é o organismo como um todo. Um organismo que ele está doente, ele vai ter menos chance de gravidez. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os fatores que interferem na nossa saúde global, eles interferem diretamente também na nossa fertilidade. Então, hábitos de vida nocivos, como tabagismo, obesidade, a magreza extrema, o consumo de drogas ilícitas, o abuso de álcool, o consumo excessivo de café, o consumo de gorduras saturadas, então frituras, muitos bolo, biscoitos recheados, tudo isso diminuem a chance de gravidez. Então isso a gente já sabe, já existem vários trabalhos mostrando em relação a todos esses nossos hábitos de vida. E para vocês terem ideia, casais que estão acima do peso têm uma dificuldade 30% maior de engravidar em relação a casais com um peso adequado, peso dentro da faixa normal. Casais que fumam é a mesma coisa, pode diminuir a chance de gravidez em até 40%. Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês é, se vocês estão pensando em engravidar, já comecem a melhorar a sua saúde, comecem a se alimentar melhor, abandonar refrigerante, comer menos açúcar, tomar menos café. Então é liberado até 2 xícaras de café por dia, não tem impacto na fertilidade, porém, acima de 3 xícaras, de 3 xícaras para mais, tem impacto na fertilidade, tanto em mulheres quanto nos homens. Então, aquelas pessoas que são viciadas em produtos com cafeína, não precisa ser só o café, então tudo que tem a cafeína tem que diminuir o consumo, porque interfere sim na fertilidade. A gente sabe que a fertilidade está caindo ao longo das últimas décadas. Isso se deve porque as mulheres deixaram para engravidar mais tardiamente, mas também pelos nossos hábitos de vida. Então, não só as mulheres, mas os homens também têm uma alimentação pior, e essa alimentação faz com que o casal demore mais para engravidar. Então, a primeira questão é, estão pensando em engravidar? Comecem com uma dieta com menor teor de carboidratos, principalmente os carboidratos simples, os que têm os farináceos e os açúcares, então tudo que tenha excesso de açúcar. Cortem o refrigerante, mesmo o refrigerante zero ou light, eles também prejudicam a fertilidade e diminuem a chance de gravidez em até 20%.
e cortem os vícios, né? Então, na minha opinião, é inadmissível um casal que está tentando engravidar que continue fumando, porque a gente sabe o impacto negativo do cigarro. Então é como se o casal mesmo estivesse se boicotando. E às vezes até eu me pergunto se esse casal realmente quer engravidar, porque não combina cigarro com gestação. A gente sabe também do impacto das mulheres que engravidam fumando, ou que o marido seja fumante e que ela tenha aquele tabagismo passivo, no impacto em relação a abortos e no impacto em relação ao risco de óbito fetal até durante a gravidez, né, no finalzinho da gravidez, e também de restrição de crescimento. Então, a gente precisa sempre combater todas essas questões. Falado isso, eu vou falar um assunto que vocês perguntam bastante. Então, a primeira questão é em relação às vitaminas. Então, todo aquele casal que está pensando em engravidar devem fazer uso de algumas vitaminas que são fundamentais nesse processo. Então, a gente vai falar basicamente das vitaminas do complexo B, né? Dentre elas a vitamina B9, que é o famoso ácido fólico. Então todas as mulheres devem fazer a suplementação do ácido fólico ou da sua forma ativa no organismo, que é o metilfolato, que é a forma mais correta de fazer essa suplementação. O ácido fólico ele deve ser tomado em doses que sejam doses adequadas, não pode ser uma dose muito baixa, nem uma dose excessiva. Então, toda a vitamina tem que ter doses adequadas, e a melhor maneira de descobrir se a dose que você está tomando é a dose adequada é dosando o próprio ácido fólico na corrente sanguínea. Então, é possível fazer esse exame, né, na corrente sanguínea, um exame de sangue, e aí a gente sabe como é que está a dose do ácido fólico. Além do ácido fólico, todas as outras vitaminas do complexo B são importantes. Então, a vitamina B3, a B6, a vitamina B12 são vitaminas fundamentais que aumentam a chance de gravidez, diminuem o risco de aborto e melhoram o organismo como um todo. Então, eu indico a todos que estão tentando engravidar a tomar um complexo vitamínico que contenham essas vitaminas. A vitamina C, ela também interfere com a imunidade, então é importante que a imunidade esteja em ordem, e então é uma vitamina importante, além da vitamina A e a vitamina D. A vitamina D ela é produzida através da exposição solar, então quando a gente fica exposto ao sol é a forma com que a gente aumenta a vitamina D, só que infelizmente no nosso meio, principalmente aqui em São Paulo, mas no Brasil todo, a porcentagem de mulheres com deficiência de vitamina D é muito grande. Então a gente começa a suplementar através de comprimidos, já que a maioria da população não tem acesso ao sol diariamente por causa do trabalho e fica no escritório, e tudo isso dificulta. E aí os níveis ideais na corrente sanguínea de vitamina D é acima de 30, mas a gente gosta de acima de 40, que aumenta a fertilidade, diminui o risco de aborto e aumenta a chance de gravidez. Então, a vitamina D é fundamental. Naquelas mulheres com síndrome dos ovários policísticos ou com endometriose, essa suplementação da vitamina D ela se torna ainda mais importante. Então a vitamina D é importante para todas as pessoas, inclusive para os homens, porque também tem impacto na produção de espermatozoides, mas nas mulheres mais ainda, né, porque vai ajudar o útero a reconhecer o embrião e modular o sistema imunológico, e isso tudo faz com que aumente a chance de gravidez e diminua o risco de aborto. Outra vitamina importante, que não é tão bem uma vitamina, mas é um antioxidante importante e que sempre a gente passa para aquelas mulheres mais velhas, principalmente, onde o óvulo é mais envelhecido, né? Como eu sempre falo para vocês, que a mulher nasce com estoque de óvulos e esses óvulos vão envelhecendo e vão perdendo em qualidade. Então, um antioxidante importante que a gente suplementa é a coenzima Q10. Então, a coenzima Q10, ela está presente nas nossas células, inclusive nos óvulos, e aí essa suplementação é importante nessas mulheres acima dos 35 anos. Além de falar das vitaminas e dos hábitos de vida, então eu vou falar agora de dicas práticas de como o casal deve pensar
para ter relações no período fértil. Então, como funciona o ciclo menstrual da mulher? Então, a gente divide o ciclo menstrual entre a primeira fase do ciclo, que é a fase proliferativa, né, a fase folicular, e que vai desde a menstruação até a ovulação. E a segunda fase do ciclo menstrual, ela é variável, ela não é variável. A segunda fase do ciclo menstrual, ela vai da ovulação até a menstruação. E a primeira fase do ciclo menstrual é a fase que ela é variável. Então, quando a mulher menstrua e ela pode demorar 12 dias para ovular, ela pode ovular no 14º, no 16º ou no 20º dia do ciclo. Então, isso é extremamente variável. Já a segunda fase do ciclo menstrual, depois que ela ovulou, se ela não engravidou naquele ciclo, ela vai ter uma fase fixa, que dura 14 dias. Então, se ela não engravidou, 14 dias depois de ter ovulado, ela vai menstruar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente só descobre que a mulher realmente ovulou 14 dias depois, quando ela menstruou. Então, a gente sabe que ela teve a ovulação 14 dias antes. Só que isso, para os casais que têm um ciclo irregular, não serve. Porque aquelas mulheres que ela têm um ciclo ovulatório, um ciclo regular de 28 dias, significa que ela está ovulando no 14º. Se ela tem um ciclo de 30 dias, ela está ovulando no 16º dia. Se ela tem aquele ciclo de 32, no 18º, e por aí vai. Agora, quando é irregular, a gente não sabe exatamente o dia que ela está ovulando. Então, a melhor maneira de saber como é que está a ovulação é fazendo aqueles testes os testes de farmácia que detectam o momento que a mulher está ovulando. Esses testes, eles detectam o pico de um hormônio que é o LH. E depois desse pico é que a mulher vai ovular. Então, quando você tem um ciclo entre 26 e 32 dias, mas for irregular, você pode começar a fazer os testes de urina com as fitinhas desse hormônio a partir do 12º dia do ciclo, para ver se vai entrar no período fértil. E aí sim programar as relações nesse período. Uma outra forma de a gente descobrir o período fértil são através dos sintomas físicos, mas isso nem sempre é uma regra, nem toda mulher tem, e muitas podem ter os sintomas, mas mesmo assim não ovular. Então, o aparecimento daquele muco que fica mais fluido, que a mulher percebe como uma clara de ovo, isso indica sim que ela está próxima de ovular, mas não é garantia de ovulação. Então, isso é importante, porque a clara de ovo significa que está no período fértil, mas mesmo assim ela pode não estar ovulando. Aquela mudança de temperatura basal é muito mais difícil da mulher avaliar, porque ela tem que medir todos os dias, no mesmo horário, para saber esse momento. Então, hoje em dia, a gente deixa esses testes, né, em segundo plano, porque a gente consegue monitorar através de testes de farmácia. E aquelas que estão em dúvida se elas ovularam ou não, um exame que é importante, que pode ser feito e que pode ser pedido para os ginecologistas gerais, é o exame da progesterona. A progesterona é um hormônio que é produzido pelo ovário somente depois da ovulação. Então, se a progesterona no 20º dia, 22º dia do ciclo menstrual tiver elevada, significa que a mulher ovulou. Se tiver baixa, significa que não houve ovulação, houve uma ovulação ineficaz. Então, é uma forma de saber se está ovulando ou não. Em relação a ter relações sexuais em determinados dias do ciclo. O que é melhor? Ter relação todo dia? Ter relação um dia sim, um dia não? Ter relação um dia antes da ovulação, quando sabe que vai ovular? Ou no dia da ovulação? Então, como é que funciona tudo isso? Então, primeiro que não tem uma regra específica. Então, a gente recomenda o casal ter de 2 a 3 relações por semana no período fértil, porque
como o espermatozoide sobrevive até 3 dias dentro da trompa, é possível haver o encontro dos espermatozoides com o óvulo. E o óvulo pode sobreviver até 24 horas em média. Então, depois da ovulação, mesmo tendo relação no dia seguinte, pode ser que tenha o encontro entre óvulo e espermatozoide. O que eu recomendo? Primeiro, é que o casal respeite o seu ritmo de ter relações sexuais. A relação sexual ela não pode ser algo extremamente estressante para o casal, que seja algo planejado, que o casal não tem relação no mês inteiro, e aí chega naquela semana que ela fala assim, estou para ovular. Aí tem relação todo dia. Isso acaba estressando, gera mais ansiedade para o casal quando não consegue engravidar, e isso depois do terceiro, quarto mês de tentativa, isso começa a se tornar um problema que não era para ser. Então a relação sexual tem que respeitar o desejo, né, do casal e respeitar o momento. Tem casais que têm relação um dia sim, um dia não, independente do período fértil, né? Então a vida sexual desse casal ela é mais intensa. E tem casais que têm relação uma vez por semana. Então não dá para pedir para um casal que tem relação uma vez por semana, que é o hábito de vida desse casal, para ter relação todos os dias. Porque aquilo vai fazer com que o homem fique mais estressado, que a mulher fique mais estressada, e com isso impacta negativamente na chance de gravidez. Então, a gente recomenda ter de 2 a 3 relações por semana. Não existe posição sexual que favoreça a gestação. Então, muita gente tem dúvidas em relação a isso, mas não existe uma posição sexual. A mulher fica na posição de 4 apoios, papai e mamãe, de lado, qualquer coisa assim. Porque quando tem ejaculação, aquele sêmen ejaculado, ele já sobe em poucos segundos, ele já atinge a cavidade uterina e já chega nas trompas. E aí ele fica lá depositado nas trompas, tentando encontrar o óvulo. Então, essa história de posição sexual não interfere, tá? E é um dos grandes mitos. O que a gente recomenda após a relação sexual é que a mulher fique deitada por alguns poucos minutos, cerca de 5, 6 minutos. Tá? Não precisa pôr as pernas para cima, não precisa ficar horas deitada. Tá? Muito pelo contrário, depois de até 10 minutos, o ideal é até fazer xixi, porque é normal, é comum ter infecção urinária pós relação sexual e ficar com a bexiga cheia e evitar de fazer xixi pode aumentar o risco de infecção urinária. Então, realmente, a gente não indica isso. E o casal tem que ter relação, então, a cada 2, 3 dias no período fértil, em qualquer posição sexual, e que a mulher fique deitada por cerca de 5 minutos é suficiente. Então, essas são as dicas gerais. Primeiro, cuidar dos hábitos de vida, abandonar os vícios, controlar o peso. Então, se estiver acima do peso, faça atividade física, faça dieta. Isso vai aumentar suas chances de gravidez. E em relação à frequência da relação sexual, é isso que eu falei. Vamos agora falar de situações especiais, né? Então, quando tem uma situação que o ciclo menstrual da mulher é irregular, tá? O ideal é fazer controle da ovulação com métodos mais precisos. E aí, o ideal é fazer um ultrassom transvaginal seriado, mostrando o crescimento do folículo dentro do ovário e também exames hormonais, porque assim dá para descobrir realmente se a mulher está ovulando ou não está ovulando e descobrir o momento que ela realmente vai ovular. Então, isso vai aumentar as chances de gravidez. Esses testes básicos, essa avaliação básica pode ser feita por um ginecologista geral. Não precisa ser um especialista em reprodução humana para fazer essa avaliação básica. Agora, eu vou falar primeiro dos casais que estão tentando engravidar, tá? E com dificuldade, quais exames que devem ser pedidos inicialmente para uma avaliação básica, e depois eu vou falar de algumas doenças específicas, porque
Eu sei que muita gente está mandando, eu não estou lendo nada do que vocês estão mandando, porque senão eu me perco, né? Então eu perco a concentração, mas eu sei que algumas pessoas já estão mandando sobre síndrome do ovário policístico, endometriose, varicocele e tudo mais. Então, eu vou falar um pouquinho agora de quando procurar um especialista e o que fazer, quais exames básicos que devem ser feitos. Então, primeiro que a gente considera infertilidade aquele casal que tenta sem sucesso por pelo menos 1 ano. Então, a gente considera normal tentar até 1 ano de gravidez, né? Porque a maioria dos casais vão conseguir engravidar dentro de 1 ano, como eu falei, aos 30 anos 90% das mulheres, aos 35, 85% das mulheres e aos 40 anos 50% das mulheres. Só que depois dos 35 anos, a gente recomenda que depois de 6 meses de tentativa sem sucesso, que já seja investigado o fator de infertilidade, porque caso encontre algum fator, que a gente seja mais rápido no diagnóstico e no tratamento. Porque a mulher depois dos 35 anos, como tem uma queda da fertilidade importante, então a gente não pode perder mais tempo. Então, todos vocês estão tentando engravidar há mais de 1 ano e ainda não investigaram, devem investigar. O que a gente investiga? Então, quem engravida é o casal, a gente investiga o casal. O homem, a gente começa a investigação através de um exame chamado espermograma. Então, é fundamental que todos os homens façam o espermograma quando estão tentando engravidar, sem sucesso. O que eu recomendo é que os homens deveriam fazer o espermograma como exame de rotina, antes de tentar engravidar, como se fosse um exame de Papa Nicolau, que a mulher vai no ginecologista para fazer como se fosse uma rotina, que todos os homens fizessem o espermograma. Porque, assim, caso seja diagnosticada alguma alteração, que esse homem já fique sabendo, que ele já procure tratamento específico, e se não houver um tratamento específico, que esse casal já saiba que quando eles pensarem em engravidar, que eles já fiquem sabendo que vão ter dificuldade para engravidar e já procurem ajuda médica antes, não fiquem esperando. Mas, infelizmente, essa não é a rotina, os homens não gostam de fazer espermograma, os médicos não pedem espermograma, o homem não vai de rotina no urologista, né, saber como é que está a sua saúde sexual e reprodutiva, então tudo isso faz com que, às vezes, demore a ter um diagnóstico. Mas, voltando a falar de infertilidade, deu 1 ano de tentativa, ou 6 meses depois dos 35 anos, a gente começa a investigação do homem pelo espermograma. E no espermograma a gente vai avaliar 3 fatores básicos. O primeiro é a concentração de espermatozoides, que deve estar acima de 15 milhões por ml. Depois, a motilidade, a porcentagem de espermatozoides que são móveis e progressivos. Então, quando o homem ejacula o sêmen no interior da vagina, os espermatozoides têm que subir e fazer uma maratona gigante para subir colo do útero e trompa. E para isso tem que ter espermatozoides móveis. E a gente chama aqueles espermatozoides móveis o A mais o B. Então, esse número A mais B no espermograma tem que passar 32%. Se tiver abaixo, a gente chama então de baixa motilidade, a gente chama isso de astenozoospermia. E quando tem uma diminuição na concentração, a gente chama de oligozoospermia. E o terceiro parâmetro é a morfologia, ou seja, é o formato do espermatozoide. O espermatozoide ele tem que ter um formato da cabeça adequado, ele tem que ter uma cauda adequada e todos os homens têm espermatozoides que são defeituosos. Às vezes não tem a cabeça é muito pequena, muito grande, uma cauda, 2 caudas, então tem alterações. Só que a porcentagem de espermatozoides que sejam normais tem que ser adequada. A morfologia ideal para ser avaliada no espermograma é o que a gente chama de morfologia estrita de Kruger. Então, quando o médico pede o espermograma, é fundamental que ele peça um espermograma com a morfologia de Kruger, porque é a morfologia correta para ser avaliada. E essa morfologia tem que estar de 4% para cima. Quando a morfologia está abaixo de 4%, a chance daquele espermatozoide fertilizar o óvulo, fecundar o óvulo, é menor. Então, sempre o espermograma a gente deve avaliar esses 3 parâmetros. No caso da mulher, aliás, eu vou voltar um pouquinho em relação ao homem.
Quando tem alteração no homem, a gente tem que investigar as principais causas. Então tem que avaliar se ele usa algum remédio que altere, algum medicamento que altere a produção do sêmen. Alguns medicamentos podem alterar, por exemplo, a finasterida, que é aquele remédio para calvície, é extremamente comum os homens usarem e afeta. O uso de anabolizantes ou qualquer hormônio que aumente o vigor físico na academia também é causa importante de infertilidade masculina, então a gente tem que avaliar todo o perfil hormonal daquele homem. Quando tem obesidade, sedentarismo, homens que trabalham muito tempo sentado, o abuso do celular, aqueles homens que ficam com o celular o dia inteiro no bolso, pode ter interferência também na produção de espermatozoides. Homens que trabalham com notebook no colo também têm alterações também de produção de espermatozoides, e os hábitos de vida todos, principalmente a alimentação ruim. Então, tudo isso deve ser ajustado quando há alteração do sêmen para ver se tem melhora ou não. E as vitaminas nos homens são fundamentais para melhorar o sêmen. Vitaminas que contêm o zinco, selênio, a vitamina C, a vitamina E, que são poderosos antioxidantes, e a gente coloca o ácido fólico, também é importante para o homem, a vitamina D para o homem também é importante. Em relação às vitaminas, eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou dando uma geral, porque eu não posso passar doses, eu não posso passar marcas comerciais para vocês. Eu estou passando o que é realmente importante para vocês chegarem no médico de vocês e pedirem uma suplementação. Então, o médico que deve prescrever a vitamina, porque como tudo na vida, o excesso de vitamina também é prejudicial. Então, às vezes, fala, não, nunca é demais. Também pode ser prejudicial. Ômega 3, que eu esqueci de comentar para vocês, também é importante. E o princípio ativo do ômega 3 que tem ação é o DHA. Então, é importante num polivitamínico, tanto para as mulheres quanto para os homens, mas também com supervisão médica. Então, tudo isso, vocês sempre têm que ter supervisão. Mas, voltando ao assunto para a gente não se perder aqui. Então, em relação aos homens, quando tem alteração do sêmen, tem que buscar as principais causas. Varicocele é uma das principais causas de infertilidade masculina e deve ser avaliada através de um exame físico por um urologista e também de um ultrassom da bolsa testicular com Doppler para avaliar se tem varicocele ou não. E aí, muitas vezes, o tratamento pode ser cirúrgico, dependendo do grau de varicocele ou dependendo da alteração do sêmen, para saber se realmente a cirurgia vai ser eficaz ou não. E todo o perfil hormonal, e quando tem grandes alterações no sêmen, também avaliar se não é uma questão genética. Então, alguns homens, por exemplo, podem nascer sem nenhum espermatozoide, que a gente chama de azospermia. E aí, esse tipo de azospermia pode ser por uma alteração genética. Então, o homem já nasceu com essa falha na produção de espermatozoides e só vai descobrir muitas vezes depois que está tentando engravidar um determinado tempo e depois que vai fazer um espermograma. Por isso que é importante o espermograma. E aí a gente faz toda uma pesquisa da avaliação masculina. Vale lembrar que metade dos casos de infertilidade é por fator masculino ou o homem também tem algum fator. Então, sempre deve ser investigado ambos. E é muito comum a mulher ir no ginecologista, o ginecologista revira ela do avesso e depois de 1 ano, 2 anos, é que alguém vai pedir um espermograma para o marido para descobrir que o fator de infertilidade estava no homem. Então, sempre deve lembrar. E homens que estejam me assistindo, façam um espermograma. O espermograma é um exame básico e que vai ajudar demais num diagnóstico e para uma linha de tratamento do casal. Para a mulher, vamos agora falar da mulher. Então, primeiro, o que nós precisamos saber? O que precisa para uma mulher engravidar? Ela precisa ovular. Então, a gente precisa avaliar como é que está a ovulação. Então, existem alguns exames hormonais para avaliar se a mulher está ovulando adequadamente ou não. Algumas mulheres podem ter ciclos menstruais regulares e mesmo assim não ter uma ovulação eficaz? Pode. Então, a gente pode ter o que a gente chama de síndrome do folículo não roto, síndrome do folículo vazio.
A gente pode ter uma insuficiência lútea, que ela ovula, mas ela não tem um corpo lúteo, que é o cisto que fica depois no ovário, que produz progesterona. Ela pode ter uma insuficiência desse cisto e a progesterona não é suficiente para manter uma gravidez e com isso ela não engravida. Então existem vários exames para serem avaliados em questão da ovulação. Uma outra causa importantíssima de ausência de gravidez são as alterações das trompas, alterações das tubas uterinas. E o melhor exame para avaliar a tuba é o exame chamado histerossalpingografia. É um exame que é um contraste, a gente injeta esse contraste dentro do útero, o contraste entra no útero, entra nas duas trompas e cai no abdômen. E aí, nesse momento, são tirados várias radiografias, vários raios-x sequenciais e vê o trajeto desse contraste. E, dessa maneira, a gente sabe se as tubas estão obstruídas ou não, se elas estão dilatadas ou não, se elas estão fixas, se tem aderências, se elas retêm contraste, se a tuba abraça o ovário está lá para cima. Então, tudo isso interfere. E um erro muito comum que a gente vê nos consultórios, nas clínicas de reprodução humana muitas mulheres já falaram que já fizeram esterossalpingografia, que estavam normais e quando a gente vê a imagem tem alterações. Então, uma dica importante para vocês. As tubas uterinas, elas devem estar funcionantes, elas devem fazer o papel de pegar o óvulo, ajudar o espermatozoide a chegar perto desse óvulo, fertilizar o óvulo e depois levar aquele embrião gerado, que é sempre gerado na trompa, para dentro do útero. E o fato de estar apenas aberta, de passar o contraste, não significa que a trompa está normal. Então ela pode mesmo assim ter alterações. E por isso que muitas vezes existem gravidez na trompa, gravidez ectópica, mesmo com histerossalpingografia normal. Porque às vezes essa tuba está dilatada, às vezes essa tuba tem aderências e isso pode ser a causa da infertilidade do casal. Então tem que avaliar muito bem a trompa e avaliar as imagens. Então aquele médico que só avalia o laudo, mas não avalia imagens, é bom sempre pedir para avaliar as imagens também. Só que, infelizmente, não é todo mundo que sabe interpretar as imagens. Uma avaliação. Se a mulher está ovulando, se as trompas estão em ordem, a gente precisa avaliar a questão uterina. Então, a melhor forma de avaliar o útero é através de um ultrassom transvaginal, que já veria pólipos, veria miomas, formato do útero, a espessura do endométrio, como é que está esse endométrio, se tem algum sinal de adenomiose, que é uma irregularidade ali da interface entre endométrio e a camada muscular, que é um tipo de endometriose. Então dá para avaliar de diversas maneiras através de um ultrassom. Porém, uma avaliação mais ampla precisa de outros exames, como uma histeroscopia diagnóstica que coloca uma câmerazinha dentro do útero. Então a gente não pede de rotina para os casais antes de engravidar, mas naqueles casais com infertilidade é um exame que complementa, que a gente avalia, porque muitas vezes pode não aparecer nada no ultrassom, e muitas vezes uma ressonância magnética. Lembrando que endometriose, que é uma das principais causas de infertilidade feminina, não é vista habitualmente no ultrassom transvaginal comum. Então, o ultrassom que avalia a endometriose é um ultrassom com preparo intestinal. E, além do ultrassom com preparo intestinal, uma ressonância magnética também com preparo intestinal específica para endometriose. Não adianta fazer uma ressonância magnética comum qualquer e nem um ultrassom qualquer, porque não vai diagnosticar endometriose e aí vocês ficam com a falsa impressão que não tem endometriose. Existe um exame de sangue chamado CA-125, que é um marcador de endometriose. Porém, em 50% das vezes, a mulher pode ter endometriose e mesmo assim ter um CA-125 normal. Ou seja, CA-125 não serve para fazer diagnóstico de endometriose. Diagnóstico de endometriose tem que ser feita através de história clínica, exame físico ginecológico, que muitas vezes já pode detectar, e os exames de imagem que vão complementar tudo isso ou fazer o diagnóstico.
Existem vários outros fatores que interferem na taxa de gravidez. Então, existem fatores imunológicos, existem fatores de trombofilias, que são várias mutações que podem levar à trombofilia. Então, trombofilia é uma tendência a ter uma coagulação exagerada do útero e com isso o sangue fica mais grosso, dificulta a nutrição do útero para aquele embrião que poderia se implantar. Então, pode ser uma causa de aborto de repetição, por exemplo. Existem causas que o sistema imunológico pode atacar as células do embrião e, com isso, a levar a não gestação ou aborto de repetição. Existem várias outras causas importantes de infertilidade, sendo que a grande maioria das causas tem tratamentos específicos. E na síndrome do ovário policístico, que é uma das principais causas de infertilidade, o tratamento inicialmente é clínico. Então, a síndrome do ovário policístico é um distúrbio hormonal que a mulher não ovula, e quando ela não ovula, ela tem distúrbios menstruais também, uma irregularidade do ciclo menstrual. E algumas mulheres podem ter aumento de acne, aumento de pelos e pode ter ganho de peso. Agora, o fato de não ter nenhum desses últimos 3 sintomas que eu comentei não significa que não tenha síndrome do ovário policístico. Então, o diagnóstico deve ser feito por um médico e aí o tratamento adequado. O tratamento do ovário policístico começa sempre por mudança de hábitos de vida. Então, aquela mulher que está acima do peso deve perder peso. Aquela mulher que come em excesso doces ou carboidratos deve fazer uma dieta com baixo teor de carboidratos. A gente chama isso de dieta low carb, vai melhorar a síndrome. E muitas vezes só essas medidas já faz com que ela engravide espontaneamente, sem nenhum outro tratamento. Quando esses tratamentos não surtem efeito, ou aquela mulher que tem ovário policístico, mas ela já é magra, ela já tem uma alimentação adequada, a gente faz o tratamento com indutores da ovulação. Então, a gente faz indutor da ovulação sempre com acompanhamento médico. Eu não indico, não recomendo a fazer indutores da ovulação por conta própria. A gente sabe que isso é muito comum, chega lá na farmácia, compra lá o indutor e aí começa a tomar por conta. Por que eu não recomendo? Primeiro, porque ele tem muito efeito colateral. Segundo, que você pode ter uma superovulação e liberar 4, 5 óvulos e engravidar de quadrigêmeos, porque não ficou nem sabendo quantos folículos estaria liberando. Então, sempre deve fazer com acompanhamento de ultrassom, acompanhamento médico. E depois, se não surtiu efeito, aí sim pensar nos tratamentos de reprodução assistida. Em relação à endometriose, os tratamentos podem ser cirúrgico, através de uma videolaparoscopia ou a fertilização in vitro, e também vai depender do grau de endometriose, da reserva ovariana, do fator, se tem fator masculino associado ou não, a idade da mulher. Então vai depender de vários fatores para a gente saber se o melhor tratamento é uma fertilização in vitro ou se o melhor tratamento é a videolaparoscopia. Então cada um vai ter vantagem e desvantagem. E muitas vezes a gente até associa um tratamento com outro. Então a mulher muitas vezes pode precisar de ambos para chegar ao objetivo final, que é engravidar. Então, esses são os caminhos mais comuns aí de tratamento das doenças principais. Lógico que tem muitos detalhes aqui que eu poderia falar para vocês, mas é muita coisa. E aí, como a gente já está terminando quase o nosso tempo, eu vou falar um pouquinho sobre os tratamentos em reprodução assistida. Então, existem basicamente 3 tratamentos em reprodução assistida. Primeiro, o casal deve procurar ajuda da especialidade médica do médico que é especialista em reprodução assistida toda vez que ele tem dificuldade para engravidar. Então, depois de 1 ano de tentativa, procure ajuda médica especializada, procure um médico de reprodução humana. Depois desse período, não está indicado procurar um ginecologista geral, um urologista geral. Já procure um especialista. Tem especialistas espalhados no Brasil todo, lógico que as cidades pequenas a probabilidade de encontrar um especialista é menor, mas sempre deve ser investigado através de um especialista. Muita gente demora para procurar um especialista porque fica com medo que o especialista já indique de cara uma fertilização in vitro e as pessoas, elas querem engravidar espontaneamente, é lógico. Só que, se for um especialista
correto, se for um especialista sério, o objetivo dele é que esse casal engravide, é que restaurar a fertilidade do casal. E se der para fazer isso, que o casal engravide espontaneamente, é isso que deve ser feito. Então, não fiquem com medo de um especialista em reprodução assistida achando que esse médico só faz fertilização in vitro, porque na verdade o especialista ele vai fazer o que é melhor para aquele casal. Pode ser medicamento, pode ser apenas mudanças de estilo de vida, pode ser cirurgia e pode ser técnicas de reprodução assistida, a depender de cada caso. Agora, dentre os métodos de reprodução assistida, existem 3 basicamente: o coito programado, a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Então, o coito programado nada mais é do que fazer o monitoramento da ovulação da mulher com ou sem indutor da ovulação, a depender se ela precisa ou não, e o casal vai ter relação no dia que ela está ovulando. Isso serve muito para casais que não sabem quando a mulher ovula, casais que têm poucas relações sexuais, ou porque o marido trabalha em cidades diferentes, ou tem aqueles trabalhos que não tem uma certa rotina, e aí esse casal realmente perde muitos meses de tentativa por causa disso, né? Então o coito programado pode ajudar esses casais, mas basicamente é o tratamento ideal para mulheres com síndrome do ovário policístico, porque o fator desse casal é apenas a ausência de ovulação. Só que para isso, para dar certo, as trompas têm que funcionar, o sêmen tem que ser um sêmen compatível com gestação. Se tiver alguma coisa alterada, o coito programado não vai adiantar. O segundo tratamento que a gente utiliza bastante é a inseminação artificial. A inseminação artificial é o tratamento indicado para quando também tem problemas de ovulação, só que uma premissa básica é: o sêmen não pode ter grandes alterações, ou seja, ele tem que ser compatível com gestação espontânea, quando tem alterações de motilidade importante, quando tem alterações de concentração importante, ou principalmente alterações de morfologia, a inseminação não é o tratamento indicado, e o resto tem que estar tudo normal. Então, basicamente, a inseminação são para aquelas mulheres que não estão ovulando adequadamente. Então, a gente potencializa a ovulação, induz a ovulação, faz com que ela, às vezes, libere 2 a 3 óvulos para aumentar a chance de gravidez, correndo o risco de gêmeos, nesse caso, e que esse casal tenha a inseminação. O que é uma inseminação artificial? É o depósito do sêmen já preparado no laboratório, não é pegar o sêmen a fresco, como se fosse aquele sêmen da relação sexual e colocar direto dentro do útero. É um sêmen que foi processado, foi separado os melhores espermatozoides, tirados os espermatozoides que estão mortos, aqueles que são imóveis, todos os espermatozoides ruins, e é colocado através de um catéter fininho dentro do útero. Esse catéter é colocado como se fosse um Papa Nicolau, ou seja, é indolor, a mulher não sente nada na inseminação artificial, não precisa de anestesia, não precisa de nada, e no momento que ela está ovulando, então isso é controlado pelo médico, a gente então coloca o sêmen já preparado dentro do útero. E a gravidez na inseminação artificial é uma gravidez espontânea, então o espermatozoide vai nadando até a trompa, e aí há um encontro entre óvulo e espermatozoide. A chance de gravidez de uma inseminação depende da idade da mulher. Em uma mulher mais jovem, a chance vai ser maior. Naquela mulher que já tem óvulos de pior qualidade, a chance do espermatozoide encontrar um óvulo de baixa qualidade é maior, então a chance de gravidez vai ser menor. Então, a gente tem que sempre pensar também na idade da mulher para indicar a inseminação ou não. E a fertilização in vitro? A fertilização in vitro não é sinônimo de inseminação artificial. São tratamentos diferentes. E a fertilização in vitro é um tratamento em que o encontro do óvulo com o espermatozoide se dá fora do organismo da mulher. Então, por isso que a gente chama de in vitro. In vitro significa no laboratório. Quando que a gente indica a fertilização in vitro? Quando existe qualquer alteração que há uma dificuldade desse encontro acontecer espontaneamente.
Ou seja, alterações na trompa. Se as trompas estiverem alteradas, não só obstruídas, mas se as trompas estiverem dilatadas, as trompas estiverem com aderência, tiverem alterações na trompa, o espermatozoide não está chegando no óvulo. Então a gente precisa fazer esse encontro acontecer. Se o sêmen tiver baixa concentração, baixa motilidade ou baixa morfologia, o espermatozoide também não está chegando dentro do óvulo, não está conseguindo fertilizar. Então a gente precisa fazer isso no laboratório. Se tem endometriose profunda, que tem alteração de todo o aparelho reprodutor feminino, que tem diversas alterações, também o tratamento pode ser a fertilização in vitro. E principalmente naquelas mulheres que já estão com idade materna mais avançada, idade mais avançada, acima dos 38, 39 anos, que a gente sabe que a chance de gravidez é menor, muitas vezes o tratamento vai ser a fertilização in vitro para ajudar essa mulher a engravidar mais rapidamente, já que ela não pode mais perder tempo. Os óvulos vão acabar com um tempo menor, então a gente precisa potencializar a chance de gravidez. E muitas vezes a fertilização in vitro vai ser o caminho. Lógico, para indicar uma fertilização in vitro vai depender de vários fatores. Então, basicamente, alteração do sêmen é importante, alterações das trompas. Por exemplo, algo que é muito comum e que eu não comentei aqui, é naquele casal que o homem já tem vasectomia. Então, o homem que já tem vasectomia, ele tem o sêmen, mas não tem espermatozoide no sêmen. Aquela mulher que tem laqueadura, ela ovula, só que a trompa está obstruída por uma cirurgia. Então, esse casal também pode engravidar através de uma fertilização in vitro. E muita gente não sabe. Então, muitas pessoas acham que o casal que já tem vasectomia ou que já tem laqueadura não pode mais engravidar. E pode engravidar através da fertilização in vitro. Quando que a fertilização in vitro está indicada? Também em casos que a gente precisa selecionar um embrião normal. Então, muitas vezes tem alteração genética, tem alterações do óvulo ou do espermatozoide. Então, a gente consegue, sim, selecionar o embrião normal. Naqueles casais que tem aborto de repetição, que a gente sabe que pode ser por uma causa genética, é possível evitar um novo aborto ou diminuir a chance de um novo aborto através da fertilização in vitro, fazendo análise genética do embrião. Aquelas mulheres que já têm 41, 42 anos, que a chance de um aborto espontâneo é enorme, chega a quase 50% das gestações aos 42 anos, por exemplo. Então, a fertilização in vitro pode ajudar esse casal a conseguir um bebê saudável em casa. Então, tudo isso tem indicação de fertilização in vitro. E aí, como funciona a fertilização in vitro? A mulher também vai fazer o estímulo hormonal para a gente ter mais óvulos e, dessa maneira, a gente tem o estímulo hormonal acompanhado com ultrassom e, em vez de ela ovular espontaneamente, nós vamos fazer a retirada desses óvulos. A retirada dos óvulos é feita no momento adequado, geralmente entre o 13º e 14º dia do ciclo menstrual, mas sempre monitorado com ultrassom para saber o momento adequado. E a retirada dos óvulos é feita por via transvaginal, é uma agulhinha que fica acoplada a um ultrassom transvaginal que a gente entra dentro do ovário e aspira o folículo. O folículo é uma bexiguinha d'água que o óvulo está lá dentro. E a gente aspira esses folículos e coleta esses óvulos. Para fazer esse procedimento, a mulher é anestesiada, então a paciente recebe uma sedação, ela não sente dor, ela não está sentindo nada por causa da anestesia. O procedimento dura 15 a 20 minutos e aí, no mesmo dia, a gente coleta o sêmen do marido. Então, o marido vai colher o sêmen através da masturbação, quando tem espermatozoides no ejaculado, e muitas vezes naqueles homens que não têm espermatozoides no ejaculado, mas que têm no testículo, que podem produzir no testículo, ou seja, homens com vasectomia, ou homens que têm azospermia, mas que a gente sabe que pode ter espermatozoides dentro do testículo, a gente faz uma biópsia no testículo e aí já retira os espermatozoides. Então, mesmo homens com azospermia podem sim ter espermatozoides no testículo e fazer a fertilização in vitro. Mas, de qualquer forma, a gente precisa do óvulo, coleta dessa forma e tem o sêmen, que a maioria das vezes, quando tem espermatozoides, é através da masturbação. E aí faz o encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório, por isso que chama fertilização in vitro.
E dessa maneira a gente tem o encontro, gera embrião, nem todo óvulo coletado vai ser fertilizado pelo espermatozoide, por isso que a gente coleta vários. Quanto mais óvulos, maior é a chance de ter um embrião bom no final desse processo. Esses embriões ficam no laboratório nas mesmas condições que estariam dentro do organismo da mulher, dentro da trompa, mesmas condições de temperatura, dos gases, do oxigênio, do nitrogênio e tudo mais, né? Então todos os nutrientes adequados de uma forma artificial, numa incubadora, com tudo controlado, né? E aí, no momento adequado, quando esses embriões já atingem o estágio ideal, a gente transfere através de um catéter bem fininho para dentro do útero. E aí a mulher recebe esses embriões, não precisa de anestesia, não precisa de nada para receber embrião, e aí ela precisa ficar em repouso durante cerca de 24 a 48 horas. Então, é uma dúvida muito comum de quem faz fertilização ou já fez fertilização, qual é o tempo de repouso. E vale lembrar que repouso em excesso é prejudicial, diminui a chance de gravidez. Então, a gente indica um repouso de até 48 horas, não mais do que isso. Depois disso, é vida normal, então não tem restrições, exceto relação sexual e atividade física, mas pode dirigir, pode trabalhar, pode ter vida normal. E depois de alguns dias que recebeu o embrião, é que faz o teste de gravidez. E aí, a chance de gravidez vai depender da idade da mulher, do fator de infertilidade, da qualidade do sêmen, que reflete também a qualidade do embrião, se o embrião foi transferido no 3º dia, se o embrião foi transferido no 5º dia, se foi feita análise genética ou não do embrião. Então, vai depender de vários fatores. Vai depender do endométrio, se tem fatores, se ela tem doenças imunológicas, doenças autoimunes, pode diminuir a chance de gravidez. Então, vai depender de muita coisa. E antes de fazer a fertilização in vitro, o ideal é fazer um checklist de tudo, ver se as vitaminas estão em ordem, ver o que pode ser melhorado, melhorar a alimentação, melhorar tudo o que pode ser feito, porque a gente sabe que mesmo fazendo tudo, que a gente dá o nosso máximo, o nosso melhor, pode não ter gravidez. Então, a fertilização in vitro não é garantia de gravidez, mas pode sim aumentar muito as chances do casal em conseguir ter um filho. E a taxa de gravidez vai depender de vários aspectos. Para dar um exemplo de como eu acho fundamental toda essa abrangência do casal, tá? Todos os casais que fazem tratamento lá na nossa clínica passam com a nutricionista para ajustar a dieta, o que a gente chama de dieta da fertilidade. Então a gente faz um ajuste da alimentação do casal. A gente sabe que nem todo casal vai seguir, mas a gente tenta fazer com que esse casal tenha um hábito de vida mais saudável, porque aumenta a chance de gravidez, e isso a gente tem observado, graças a Deus, a gente tem observado que a taxa de gravidez na nossa clínica, ela realmente, após a colocação, a introdução dessa conduta, né, nossa, aumentou a taxa de gravidez. Então a gente acredita realmente nisso. Além disso, muita gente pergunta sobre os fatores psicológicos e tudo mais. Lógico que a ansiedade pode sim interferir no processo de gravidez espontânea e pode ser responsável também por ausência de sucesso numa fertilização in vitro. Por isso que a gente acha fundamental melhorar a mente, fazer atividade física para relaxar um pouco, fazer um acompanhamento com a terapeuta. Por isso que nossas pacientes também passam com a terapeuta antes de iniciar o tratamento. Todas que já fecharam o tratamento, elas têm a psicóloga à disposição para uma avaliação e uma conversa com o casal, para tentar alinhar todas as expectativas e tentar melhorar de todas as formas a questão emocional. A gente sabe de tudo isso, mas não acreditem na história quando alguém falar para vocês que vocês não estão engravidando só porque estão ansiosos, que é só relaxar que passa, porque é extremamente comum vocês ouvirem isso, e a gente sabe que a maioria dos casos
não foi investigado tudo, não teve uma avaliação completa e muitas vezes tem uma causa orgânica, uma causa que impede a gravidez e que o casal perdeu tempo, ficou lá 3, 4 anos tentando só porque falavam que era só para relaxar. Então, no mundo atual, no nosso estilo de vida, que já é extremamente estressante, é muito difícil tirar a ansiedade. Então, é diferente aquele estresse crônico, que você tem aquele trabalho que é super cansativo, que você trabalha muito, e 3 anos que não tira férias direito e tudo mais. É diferente daquele trauma psicológico pontual. Então, aquele casal que tem uma perda de um parente, de um amigo, algo muito traumático para aquele casal, isso sim pode interferir nas chances de gravidez nos meses subsequentes, e tudo isso deve ser acompanhado por uma terapeuta para melhorar as chances. Lógico que técnicas de relaxamento podem ajudar também a engravidar, acupuntura, yoga, pilates, atividade física de forma geral, tudo isso pode ajudar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que sempre deve ser investigado todas as causas orgânicas e não acreditarem apenas que é só relaxar que engravida, porque não é tão simples assim. Então, é fundamental essa parte. E dentro de tudo isso, né, então eu acho que o que eu queria passar para vocês, eu não vou entrar aqui em detalhes de fertilização in vitro, eu sei que quem está ouvindo aqui é desde pessoas que estão pensando em engravidar, aquelas pessoas que já estão tentando há 1, 2 meses, então querem pegar algumas dicas para tentar engravidar mais rapidamente, até aquelas pessoas que já fizeram 4, 5, 10 fertilizações in vitro, que já sabem tudo que eu já falei, só que eu não vou entrar nesse vídeo, nessa live, eu não vou entrar nos detalhes de uma fertilização in vitro, sobre falhas de implantação e tudo mais, porque eu acho que a gente tem que colocar em categorias, né? E o objetivo era como engravidar mais rápido, eu queria dar uma palhinha para vocês. Lógico que não dá para falar tudo aqui, né? Eu teria que avaliar cada caso individualmente. Peço 1000 desculpas para as pessoas, centenas de pessoas que me mandam direct perguntando sobre algumas coisas. Primeiro, queria deixar bem claro, e é bom eu ter essa oportunidade agora. Eu não consigo, eu não dou conta de ver todos os directs. Tá? Então, eu até vejo muitos, mas eu não consigo ver todos, porque eu recebo realmente muitos. Mas eu não posso responder todos os exames, todos os directs, porque, primeiro, eu nunca, jamais farei consulta via rede social. Eu não posso, o CRM me proíbe. Não é porque eu sou mal, não é porque eu não quero avaliar. É porque eu não posso. Então, dessa forma, não adiantem me mandar exames, porque eu não posso avaliar. Então, eu não respondo nenhum exame e eu não posso dar nenhuma conduta específica. Então, o que eu dou para vocês são dicas gerais. Eu recebo os directs, muitas vezes eu falo, interessante essa dúvida, e aí quando eu vejo que é muito comum, eu vou lá e falo nos stories, mas eu não posso diretamente responder para vocês, porque o CRM não me permite. Tá? Então, as pessoas que têm interesse e precisam de ajuda, fiquem à vontade para marcar consulta, vai ser um prazer ajudar todos vocês. E quem não consegue marcar consulta comigo, ou por disponibilidade de tempo, que realmente a agenda já está super cheia, tem a doutora Juliana, que trabalha também na Mater Prime, né, que trabalha junto comigo e que tem a mesma metodologia de trabalho, então a gente tem a mesma linha de pensamento, então é um preceito da clínica a excelência no atendimento, não é uma questão individual minha, e vocês podem ficar à vontade para passar com ela também, e a gente vai sempre dar o máximo para vocês. Aqui, para eu terminar de vez, porque agora minha filha acordou e eu preciso dar atenção para ela e dar atenção para minha esposa, e né, muita gente que me conhece há mais tempo sabe que eu acabei de ter uma bebê, né? Então a gente está aqui com uma bebê aí que nasceu no dia 9, então faz 9 dias apenas, e aí eu preciso dar atenção para elas. Tá acabando, eu só tenho mais 1 minuto,
E eu queria agradecer de verdade a todos vocês que me acompanharam. Espero que tenha sido interessante de alguma forma, né? Que eu tenha dado alguma dica, pelo menos, e que ajude, né? Então eu recebo muitos directs de pessoas que falam: nossa, só pelos seus stories me ajudou e eu consegui engravidar depois de ter feito tal coisa. Foi isso que eu tentei fazer aqui, né? Então eu sei que eu não vou responder tudo que vocês me mandam, infelizmente, não consigo, mas eu tentei ajudar da melhor maneira possível, embora esteja com tudo conturbado. Eu acho que era importante eu fazer isso por vocês, tá bom? Então, um beijo grande. Eu vou tentar salvar a live agora, então, para ver quem não conseguiu assistir desde o começo, que assista, e quem não conseguiu vai ter 24 horas para assistir tudo isso, tá bom? Foi um prazer de verdade. Boa noite. E quem quiser ficar me acompanhando no meu dia a dia, eu sempre falo muito sobre reprodução humana, falo também sobre gravidez, não foi o motivo da live, mas eu falo também sobre gravidez, mas basicamente eu falo muito mais dos tratamentos para engravidar, e eu falo alguns detalhes de pessoas que já estão tentando engravidar. Eu coloco tudo isso do meu dia a dia das fertilizações in vitro. Tá bom? Então, beijo, boa noite, que eu já falei demais, tá? E eu não consegui ver todo mundo que eu conheço, das pacientes, dos amigos, mas eu tenho certeza que muita gente deve ter acompanhado também. Então, de forma geral, um beijo para todos. Vou encerrar.